1 Samuel. 1 Samuel. Vai falar de Saul, né, pastor? Isso. Um outro irmão que passou aqui e falou que não, o Saul não foi salvo e tal. Eu quero ver se você vai ter coragem de usar o mesmo argumento completa que fere o texto 1 milhão de vezes. Mas vamos tentar, vamos lá. 1 Samuel, quem está na live, por favor, gente. 1 Samuel, capítulo de número 10, por favor. 1 Samuel 10, 6 e 9. Quem está na live, por favor. 1 Samuel 6. Perdão, 1 Samuel capítulo 10, verso 6. O texto diz assim, ó: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás e com ele te mudará em outro homem. Guarde essa palavra, irmãos. Mudará em outro homem. Certo? Não, pastor, mas aí o Espírito só usou ele e tal. Vamos para o próximo, verso 9. E sucedeu que, virando ele de costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Mudar um homem, mudar o coração desse homem em outro, se não for salvação. Então, de brincadeira comigo, tá? Agora, aí lá no capítulo 16, para ganhar tempo, a Bíblia fala que o Espírito saiu de Saul. A minha pergunta é, se o calvinismo prega, o Espírito vem de forma irresistível, entra no homem, regenera o homem, e é impossível sair, como que o Espírito entrou em Saul, e mudou, deu um novo coração, regenerou Saul? Porque essa história do Espírito habitar e não salvar, o Espírito não é soberano, não é irresistível. Essa é a minha pergunta. Como explicar a criptonita de Saul? Criptonita de Saul, né? Boa pergunta que o pastor fez. Eu já imaginava que seria Saul. Veja bem, pastor. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, ele recebeu o Espírito do Senhor, Deus mudou o seu coração, mas o fim dos dias de Saul, ele pecou por idolatria, Saul desobedeceu a Deus drasticamente, de tal maneira que o próprio Samuel foi repreendido por Deus por causa de Saul. Mas o que me chama a atenção é que na hora da sua morte, o próprio Saul, ele pega por orgulho e comete suicídio. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que o próprio Jesus fala no Novo Testamento que muitos homens receberão do Espírito, profetizarão, falarão em línguas, expulsarão demônios, mas o Senhor dirá: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, malditos. Quer dizer, desse jeito Saul não foi salvo. Saul recebeu, pela graça de Deus, pela soberania de Deus, o dom de ser o primeiro monarca de Israel, mas Deus nunca quis que Saul fosse rei de Israel, porque Deus conhecia o coração de Saul. Mas o que me chama a atenção também é que não muitos afirmam, mas Deus queria, Deus não queria. Mas Saul, ele não tinha um coração voltado para o Senhor, mesmo Deus impulsionando seu coração para que ele dirigisse sua nação. Saul pecou drasticamente, afastou-se dos caminhos do Senhor, e foi alguém que recebeu do Espírito do Senhor, e comprova aquele texto de 1 João. Eles estiveram conosco, se apartaram de nós, mas nunca foram dos nossos. O Saul mas ele nunca foi salvo. Me mostra um texto na Bíblia. Me mostra um texto na Bíblia. Me mostra um texto na Bíblia que o Espírito Santo entrou dentro do homem, mudou-lhe um outro homem, e esse texto diz que esse homem não estava salvo na hora que o Espírito Santo trocou o coração no novo homem. O próprio pastor leu o texto de Saul. Saul não era um homem salvo, até porque Deus conhecia o coração de Saul. Eu acabei de falar, pastor. Saul... Mas é por isso, irmão. Se Deus conhecia o coração de Saul, que era um coração corrupto, um homem pecaminoso,
Por isso que o Espírito regenera ele. Por isso que o Espírito transforma num novo homem. Por isso que o Espírito de Deus dá-lhe um novo coração. Sim, pastor. Mas por que... É uma renovação de mente. Mas por que Saul se afastou dos caminhos do Senhor e não perseverou na salvação? Porque ele pecou deliberadamente. Sim. Ele caiu. Então ele não era salvo. O Espírito sair. Então ele não era salvo. Lógico, meu irmão, que provavelmente ele não morreu salvo. Lógico. Então o senhor se contradisse aí, o senhor virou calvinista. O irmão acaba de refutar a perseverança do santo calvinista, que é possível um salvo perder mas Saul não era salvo. Deus moveu o coração dele para que ele reinasse sobre Israel. Ele foi regenerado. Ele recebeu os dons, recebeu a liderança do trono de Israel. Não. Aí o senhor forçou. Ó, eu vou ler o texto de novo. O texto não diz que ele recebeu dons. O texto diz, na sua interpretação, para uma pessoa ser salvo, ela precisa do novo coração? Uma nova mente? Precisa. Certo? Deus transformar essa pessoa, numa nova criatura, é regeneração? Fala, Sim. Por que Saul não foi? Por que no verso 6, um outro homem, verso 9, um novo coração? Mas Saul se afastou dos caminhos do Senhor, pastor. Deus moveu o coração dele soberanamente. Não. Imagina... O que aconteceu depois, beleza. O que aconteceu depois, beleza. Ele desviou, ele pecou, ele desobedeceu, ele fez o que não era para ter feito. A pergunta não é se ele desviou. A pergunta é, como é que o camarada, ele muda um novo homem, amigo? E no verso 9, o coração, a mente do cara é uma nova mente, regeneração. O irmão está forçando para tentar não perder um ponto do calvinismo. O texto de Hebreus já fala, pastor. Eles estiveram conosco, se apartaram, mas não voltaram. Interessante lembrar também sobre aquela referência em 1 Samuel, que os filhos de Eli, eles não se arrependeram porque Deus os queria matar. Então quer dizer, Deus foi injusto. Eles queriam se arrepender, mas Deus queria matar eles. Não, mas aqui então, nós não estamos falando dos filhos de Eli, nós estamos falando de Saul. O texto está dizendo que Saul teve um novo coração. Saul foi transformado num novo homem. Eu gostaria de um texto apenas, Deus transformando um coração, transformando a pessoa. Se o irmão me mostrar um texto apenas, irmão, eu viro calvinista hoje, cara. Eu vou mudar o nome. Um texto dizendo que Deus muda o coração, transforma o homem e não foi salvo. É claro que ele desviou, concordo com o irmão. No decorrer da caminhada, ele desviou. Mas se ele foi regenerado e desviou, um ponto do calvinismo está errado. Que é a perseverança. Ora, se ele foi salvo e desviou, então é possível o homem ser regenerado e o espírito abandonar o homem. Simples. Ou não? Não? É interessante o que seria esse novo coração? Por exemplo, o Espírito vem sobre mim. O Espírito vem sobre mim. Me dá um novo coração. Transforma num novo homem. Eu não estou salvo? Eu vou falar João capítulo 17, versículo 9. Se eu pedir um texto, eu vou falar agora. Para a gente encerrar, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então Jesus está se contradizendo. Se Saul logo era salvo, por que Saul não perseverou? Conforme o texto está falando. Então assim, Saul, ele teve uma vida de uma pura evidência de que não era... Tá dando uma travada aqui, pastor. De que não era uma pessoa salva, mesmo Deus. Você acredita que o Espírito Santo habita dentro de uma pessoa e essa pessoa continua não crente? Não.
Quando o Espírito Santo habita, essa pessoa, ela persevera na salvação, só que Saul não perseverou. Deus moveu o coração dele, Deus queria salvá-lo, mas Saul não era. Deus, em sua soberania, não queria que Saul fosse rei de Israel. Então, assim, agora o senhor se contradizeu de novo, porque o senhor falou... A gente vai ficar batendo cabeça a noite toda. Se o Espírito entrar, o irmão falou que se o Espírito entrar, não tem como o Espírito entrar e não ser salvo. O Espírito não entrou em Saul, o senhor falou. Mas o texto diz que sim, irmão. Ó, o Espírito se apoderou. Se apoderou. Uhum. E no verso 9... Só que o Espírito... Pastor, entenda uma coisa. Em nenhum momento, o texto... Eu vou terminar isso agora, para a gente concluir, para não ficar muito estendido. Em nenhum momento, o texto está afirmando que Saul era um salvo. O texto está afirmando que Deus moveu o coração dele, Deus o encheu com o Espírito, mas Saul, com a sua vida, ele não evidenciava a sua salvação. Até porque, pastor, Deus moveu o coração de Saul, Deus deu os dons para que ele fosse rei de Israel. O texto não diz que Deus moveu. O texto não usa a palavra moveu. O texto diz... O senhor está se contradizendo agora. Aqui, ó. O texto mudou em outro homem, verso 9. E eles, ó, Deus lhe mudou o coração em outro, e o verso 6, mudou em outro homem. Que outro homem que ele foi? Deus tirou ele do estado de ímpio e transformou num novo ímpio? É isso que o irmão está dizendo? Não? Não. Então qual foi esse outro homem? O pastor mesmo está todo o senhor está todo enrolado, pastor. Em nenhum momento... Eu tô enrolado. Você não quer responder a minha pergunta. Esse outro homem, para nós encerrar, esse outro homem, veja bem, tem quase 500 irmãos aqui ao vivo. Esse outro homem era ímpio ou era salvo? Esse outro homem, ele era ímpio até porque Saul não evidenciou a salvação. Não, mano. Mas, irmão, para. O senhor é teólogo, o senhor é professor. Não. É que Deus pega o ímpio e transforma no novo ímpio, irmão. Não diz isso que o pessoal vai fazer meme, irmão, pá. Como é que Deus pega um ímpio e transforma num novo ímpio? Irmão, ó, vem cá, o Espírito Santo vai entrar em você. Deus não transformou ele em ímpio. Agora você era ímpio, agora você é um outro ímpio. Não tem como, irmão. Deus não transformou ele em ímpio. Mas tu falou que esse outro momento, amor. Isso é só uma inferência sua. Mas o Senhor falou que ele... Sim, mas se Saul era salvo, por que ele não perseverou até o fim? Não é o Senhor? Não é o Senhor que crê na perseverança dos santos? Fala agora. A Bíblia, Isaías fala que o pecado faz então perseverança não existe mais. Pronto. O pecado faz separação. Todo mundo virou arminiano agora? Oi? Então o senhor virou arminiano agora. Creio que a salvação se perde. Eu queria entender como é que é essa história de um novo homem, só que esse homem é ímpio. Tipo, Deus pegando o ímpio e transformando num novo ímpio. O ímpio transformando num novo ímpio. Não tem como, irmão. É loucura. O senhor acabou de se contradizer para a gente concluir a conversa aqui. Enfim, a sua pergunta é uma pergunta de pura contradição. Então, Saul não era salvo e o Senhor diz que Saul perdeu a salvação. Por quê? Por causa do pecado. O Senhor fala que Deus tocou no coração dele, moveu o coração dele, regenerou ele no outro homem. Então Saul era salvo. É as escrituras. Não, então, e por que ele perdeu a salvação? A Bíblia se perdeu agora, tá bem. Diz que a Bíblia diz que Deus transformou ele num novo homem. E o irmão falou que esse novo homem é ímpio.
Aonde que está isso nas Escrituras? Não, eu não afirmei isso. Agora, o senhor está equivocado aí e está afirmando que o arminianismo crê na perseverança dos santos, mas fala que Saul perdeu a salvação. Então, se Saul era salvo, se Deus moveu o coração dele para a salvação, por que Saul não perseverou? Porque ele começou a pecar, desobedeceu. É simples. Então ele não era salvo. Interessante. Não, ele foi salvo. A Bíblia diz que Deus deu um novo coração. Se ele era salvo, por que ele não perseverou? Uma vez que os salvos não decaem da graça. Irmão, eu já te respondi 1000 vezes. Eu já te respondi 1000 vezes. Você sabe, é que assim, ó, você não quer falar que ele estava salvo para não ferir a tua crença no calvinismo. Mas não adianta, irmão. O texto diz que Deus deu um novo coração. O texto diz que ele foi um outro homem. Se o irmão falar que esse outro homem, Deus transformou ele num outro homem, esse homem é ímpio, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso. Eu nunca ouvi alguém falar isso. Então não tem como Deus transformar. Eu fico imaginando, cara, uma pessoa ser transformada. Você foi transformado, irmão? Sim. Como? Num novo ímpio. Não tem jeito, irmão. Fica... Eu já respondi, pastor. Com todo respeito ao Senhor, eu já respondi ao Senhor. Eu não falei que Saul foi transformado em outro ímpio, mas o Senhor aí se contradisse. Mas, como eu já respondi, e as perguntas já se encerraram. Se ele não foi um outro ímpio, que homem que foi? O que é esse homem? Deus, soberanamente, queria que Saul fosse rei de Israel e que a sua descendência prosperasse. Mas Saul, ele pecou contra Deus e Deus elege a descendência de Davi, de Judá, deixando o controle de tudo, pastor. Agora, o interessante não é isso. Você está fugindo de novo. Você está fugindo de novo. Esse outro homem foi o quê? Não foi o ímpio. Então foi o quê? Deus queria que Saul fosse um homem íntegro diante de Israel, mas Saul pecou, então Saul não era salvo. Ele era íntegro, mas não era salvo? Não, Deus queria que ele fosse, mas ele pecou contra Deus. Até porque Samuel muitas vezes refutou ele. Ele era íntegro? Não, eu não disse. Eu falei que Deus fez a promessa de que a sua descendência seria íntegra, Deus sustentaria, mas como ele não foi íntegro, o próprio Samuel afirma que Deus rasgaria o trono dele. Então, Saul pecou, Saul não era salvo. Não tem nada a ver com a pergunta. Não, você tá fugindo. Não tem nada a ver com a pergunta. A pergunta é, esse novo homem é o quê? Você primeiro falou que é um ímpio. Depois, não é ímpio. Agora, pra gente encerrar, pra gente finalizar, já deu meia hora. Ó. Esse novo homem não é um ímpio. Não é um homem, como é que você falou aí? Íntegro. Se não é ímpio, se não é íntegro, o que é? Deus transformou no quê? Num alienígena? Um ET? Uma visão? O que foi? Esse novo homem foi o quê? Era um homem que simplesmente o Senhor moveu o seu coração, mas ele peca contra Deus e o próprio Deus rejeita ele, pastor. Então, Saul não era salvo. Então, assim, só para encurtar aqui, eu já respondi, o pastor tá... E eu vou ficar aqui a noite toda, mas Saul não era salvo. Você deu umas 20 respostas, eu não entendi. Essa aí eu não entendi. E o senhor fez um monte de perguntas. Uma coisa sem cabimento, uma mais que a outra. Eu fiz uma pergunta há 20 minutos. Eu só queria entender se esse novo homem é um salvo ou é um ímpio. Não existe meio termo entre salvo e não salvo? Existe meio termo? Não. Então, se ele não é ímpio, ele vai ser o quê? Saul não era salvo, Saul era ímpio. Deus moveu o coração dele para que ele fosse rei de Israel. Ah, não, desiste. Respondi. Se despede da galera aí.